agora vamos para o último tema desta manhã e vamos falar sobre psicologia. E já não é uma cara desconhecida, como é óbvio, já faz parte aqui do nosso staff. Então tenho aqui a doutora Raquel. Olá. Olá, Ricardo, tudo bem? Bem-vinda outra vez. Obrigada. Então, Raquel Ferreira, você é tu, pode ser? Claro. Porque senão tens idade para ser minha filha. Estou brincando. Mas, Raquel, nós vamos falar sobre psicologia, não é? E é um tema muito abrangente, portanto, muitas coisas se pode falar sobre isto, por isso faz todo sentido vir regularmente. E antes de mais, para quem não tenha assim muito conhecimento ou nem nunca consultou um psicólogo, não é? Quais são as vantagens de uma pessoa, ou porquê é que uma pessoa há de consultar um psicólogo? Bom, em primeiro lugar é preciso perceber o que é que nós fazemos, não é? O que é um psicólogo. E, portanto, no fundo, um psicólogo é aquele, e trouxe esta imagem, que eu acho que explica aqui um bocadinho melhor, de uma forma resumida, aquilo que é o nosso trabalho e porque é que nós existimos, não é? E qual é o nosso papel. E, obviamente, que um deles passa por lidar aqui com algumas mudanças da nossa vida, que acontecem, é normal, desde muito pequenos até uma fase adulta e por aí fora, portanto, a nível individual e depois a nível interpessoal, não é? Nas relações com os outros, seja de casal, seja familiar, seja a nível de profissional, exatamente. Portanto, nós ajudamos, no fundo, a lidar com algumas mudanças que existem, alguns problemas, alguns conflitos e, portanto, depois também fazemos um trabalho pessoal, de autoconhecimento, desenvolvimento de algumas competências através de ferramentas práticas, de exercícios que as pessoas podem fazer, portanto, para ajudar a melhorar e encontrar a harmonia que toda a gente procura, aquele bem-estar, não é? Claro. Que todos nós queremos e que procuramos na vida. Então, eu depois, claro, estava a ouvir-te e não estava a ler o que é que estava ali o que é ser psicólogo, não é? No fundo, foi isto que tu estiveste a falar, era o que estava ali escrito. Não é? Exatamente. Portanto, tem muito a ver lidar com as mudanças da vida, superar obstáculos, não é? Dores e lutos, portanto, em casos de perda, que também é muito importante. Entender. Essa é das partes que a gente está mais habituados a ver a acontecer. Uma pessoa que não está a suportar um luto ou uma mudança radical, assim, inesperada na sua vida, é normal aí uma pessoa procurar ajuda de um psicólogo. Mas, exatamente, e deixa-me que te diga, Ricardo, que luto, as pessoas associam sempre a uma perda de um ente querido. E não é necessariamente assim. Por exemplo, um processo de divórcio também é ele um processo de luto. Portanto, no fundo, é qualquer mudança ou qualquer perda que nós temos na nossa vida, seja a nível profissional, nós perdemos o nosso trabalho, nós perdemos uma relação. Portanto, tudo isso são processos de perda e de luto, que englobam várias fases normais e, portanto, nós, enquanto psicólogos, o que fazemos é ajudar nessas fases para que elas sejam um bocadinho mais harmoniosas e que causem o menor dano possível. Para além disso, também temos a questão de aprender e de ensinar, no fundo, através das tais ferramentas de que falávamos, a ajudar as pessoas a lidarem com a sua dor emocional e a se conhecerem melhor. Não é? O que é isto do equilíbrio emocional, o que é isto das emoções, como é que eu posso geri-las melhor e por aí fora. E depois temos casos mais patológicos, chamemos-lhe assim, ansiedade, depressão e por aí fora, que depois fazemos esse acompanhamento psicoterapêutico mais vocacionado para essas patologias. Eu vi ali também as fobias, os medos, não é? Exatamente. Não há ninguém que não tenha uma coisa dessas, quase. Sim, nós temos, principalmente desde que nascemos, não é? As crianças têm tiques e depois têm determinados medos, do escuro, de animais, por exemplo, embora o Hobbes seja aqui um cão muito querido. Portanto, temos determinadas fobias que vamos desenvolver. Porquê? Porque pelo medo, pelo que é desconhecido, não é? E depois, ao longo do nosso desenvolvimento, vamos aprendendo algumas ferramentas para lidar com esses medos. Obviamente que na idade adulta há umas que não são assim tão fáceis de ultrapassar e, portanto, estamos cá nós, é a nossa missão, é o nosso papel, não é? Ajudar estas pessoas a terem uma vida mais tranquila e, portanto, a poderem sair à rua de uma forma mais descansada e poderem lidar com essas coisas todas. E tudo isso, então, para chegarmos ao tema do dia de hoje, né? Esta introdução, que é um tema que, não sei, isto acho que não tem fim, as conversas que se podia ter acerca deste tema, que é a depressão.
A depressão é uma coisa que realmente é já muito, mas mesmo muito falada. Mas é tão abrangente e é tão... pode haver tantas coisas que possam causar isso. É quase infindável, é um mundo infindável. Certo. É muito falado, é uma das patologias que mais temos no mundo inteiro. Anda ali um bocadinho a par com a ansiedade. São as duas maiores patologias que falamos. E para nós termos uma noção, em 2016, ou mais ou menos por ano, são diagnosticados 400 mil casos de depressão, o que é alguma coisa, não é? É considerável. Mundialmente? Em Portugal. Estamos a falar em Portugal. Aí sim, aí é considerável. Agora, mundialmente, estava a pensar, isso não é nada. Não, mas... em Portugal. Portanto, estamos a falar de uma patologia com bastante incidência em Portugal. E, portanto, para termos uma noção, em 2016, isto são estudos os mais recentes que temos até então, não é? Em 2016 foram vendidos 30 milhões de psicofármacos para a depressão. Portanto, estamos a falar de uma coisa importante. E importante porquê? Porque, embora seja muito falado, há muita confusão do que é isto a depressão. Pois. E, portanto, era isso um bocadinho, hoje era um bocadinho o meu papel, tentar explicar aqui algumas coisas. Porque, enfim, por ser uma patologia muito conhecida, nós temos muitos casos em que, quando a pessoa está triste, alguém diz: tu estás um bocadinho depressiva, não é? Ou depressivo. E isto depois confunde-se o que é uma depressão e o que é uma tristeza. Porque são duas coisas diferentes. Pois. Não é? Nós ficamos tristes por coisas que nos acontecem na vida, dura ali uma fase, não é, própria, e depois ultrapassamos e as coisas melhoram. Claro. Uma depressão não é bem assim. Uma depressão, para as pessoas que não sabem, é marcada por uma data de sintomas, nomeadamente a perda de interesse em fazer atividades que gostamos, que é aquilo que nós chamamos de apatia, anedonia, em psicologia. Por exemplo, a questão da pessoa ter insónias ou dormir muito, um aumento de peso repentino ou uma diminuição do mesmo. Portanto, são mudanças repentinas que vão acontecendo. Não é? O facto de estar muito triste, pode haver até um humor aqui um bocadinho disfórico, no sentido em que a pessoa está triste ou está muito contente. Portanto, há uma de alterações que vão acontecendo que não têm necessariamente uma causa nem uma justificação. E isto é a depressão. Isso é que é estranho. Exato. Portanto, eu quando estou triste porque perdi o trabalho, porque me chateei com alguém que era muito querido, eu estou num estado de tristeza, não é? E eu reconheço a causa. Portanto, eu posso trabalhar sobre ela. No momento em que, de repente, o meu humor muda, estou mais negativa, mais triste, mais apática, mas não há uma razão que justifique, e isto se prolonga, no mínimo, 2 semanas, então nós podemos estar a falar de um caso de depressão. E, portanto, daí, que é muito importante, e os psicólogos fazem parte da solução, não é? Destas questões, nós podemos então consultar um especialista, perceber, através de algumas avaliações, se efetivamente estamos a entrar numa patologia depressiva ou não. Mas a pessoa percebe-se isso? A pessoa percebe-se que não está bem, porque de repente deixa de ter prazer em socializar com os outros, chora muito, fica muito triste. Portanto, a pessoa percebe que está em um estado mais negativo. O que acontece é que muitas vezes é uma espiral e, portanto, a pessoa deixa-se ficar, enfim, na sua zona de conforto e vai deixando passar. E por pois norma... é, isso é que eu estava a pensar. Ela se calhar deixa passar porque não se está a perceber bem profundamente o que é que lhe está acontecendo. Sim, pensa que está triste, que é uma fase... E também convém haver a atenção do seu meio familiar e das pessoas... É muito importante, o grupo de suporte, não é? Seja primário ou não, muitas vezes o que acontece é que temos esse grupo de suporte que diz: ok, vamos ver o que é que se está a passar contigo, porque tu não estás bem. E, portanto, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar ajuda. E nós temos... na clínica, porque trabalho com outras especialidades também, que eu acho que é importante, nós recebemos alguns pedidos de ajuda, muitas vezes de pessoas, portanto, cuidadores, de familiares, grupo de apoio direto ou não, que nos vêm perguntar o que é que eu faço, não é? Eu tenho a minha mãe, ou a minha amiga, ou alguém que eu conheço neste estado e, portanto, o que é que eu faço? Como é que eu posso ajudar? Eu já lhe disse que podíamos ir a um psicólogo, mas ela não quer, ou ele não quer. Portanto, como é que eu posso ajudar? Não é? E nós recebemos muitos pedidos assim. Portanto, quem procura nesses casos nem sempre é a pessoa em questão, é muitas vezes os familiares ou as pessoas mais próximas. Claro, os amigos, aqueles que estão habituados a ter ali uma pessoa que já conhecem muito bem
e que de repente vem, ela não está bem, porque eu já a conheço com a palma da mão, não é? Mudou de repente, não é? Pois. Era uma pessoa que tinha tanto gosto em fazer o almoço, em promover convívios, que gostava de dar um passeio, e agora já não é nada Ou disso. simplesmente ir todos os dias beber um café, a seguir ao jantar com os amigos, depois deixa de aparecer, fica em Ou casa. arranjar-se, por exemplo, no caso das mulheres, não é? E os homens também, então. Os homens também, é verdade. É verdade, é verdade. Mas são pessoas que se gostam de arranjar, por exemplo, não é? Gostam de se vestir bem, gostam de sair, portanto têm uma rotina muito fixa e de repente alguma coisa muda. Perdem esse gosto, não querem falar com ninguém e depois têm um discurso marcadamente negativo. Não é? Tudo me acontece, porque quando eu era nova as coisas eram diferentes e agora já não serve para nada. E depois nós temos, tendencialmente, determinados períodos em que é mais tendencioso nós desenvolvermos algum tipo de traços depressivos e, portanto, depois podermos efetivamente entrar numa depressão. E são vários. Nós temos... Eu lembro, por exemplo, da mudança do ensino secundário para a universidade. Esse eu sei que é um caso que muitas vezes não é nada fácil. Sim, por exemplo. O jovem está a 18 anos em casa dos pais e de repente, de um dia para o outro, está sozinho e tem que cuidar da casa toda, tem que fazer o comer, tem que ir às compras, tem que ser adulto de um dia para o outro. É verdade. E muitas vezes não há essa preparação prévia também. É um facto. E, portanto, o que acontece é que muitas vezes se gera aí, precisamente, um sentimento de eu não sou capaz, eu não consigo fazer isto, eu não sei fazer isto. E, portanto, todos esses sentimentos, não é, que depois provocam que uma quebra na questão da autoconfiança podem depois levar a sentimentos mais tristes, não é, e mais depressivos, e a pessoa efetivamente acredita que não sabe fazer nada e que não é capaz de fazer nada e que nunca será tão bom como os pais esperam, por exemplo, como os pares esperam, como o colega que também é da mesma turma, e, portanto, há muito esse síndrome de comparação não muito saudável, que depois gera ou pode potenciar algumas patologias que depois é importante resolver. Mas há imensas fases e aquilo que nós chamamos, por exemplo, há uma depressão que quase nós chamamos de sazonal, é muito comum, que é o nosso humor é influenciado pelo tempo, por exemplo. Portanto, se nós formos analisar... Exatamente. E, portanto, o inverno... Fica contente, cara. Há pessoas que adoram andar a chover. Que adoram, é verdade. Mas na maior parte das pessoas, no geral, ninguém gosta muito. Portanto, há mais acidez, as pessoas andam mais ansiosas, tudo isso. E, efetivamente, nós fazemos menos coisas, não é? E temos aqui uma malta de fatores que são importantes e que condicionam a estes sentimentos mais depressivos. Não podemos sair tantas vezes à rua, ou pelo menos não tanto quanto gostaríamos, temos que andar cheios de roupa, não é, por causa do frio, portanto tudo é muito mais complicado, o facto de nos levantarmos de manhã e, portanto, quem se levanta muito cedo ainda não está quase noite, não é? Portanto, que também não é... E escurece muito cedo. Levantar muito cedo é qualquer hora que seja, para mim é sempre cedo demais, mas pronto. É sempre. Mesmo que seja ao meio-dia, é cedo demais, não interessa. Para o Ricardo e para a maior parte dos portugueses, não é? É um facto. E, portanto, todos esses fatores são importantes e, portanto, nós temos aqui um tipo, porque existem vários, não é? Nós temos depressões, enfim, de 2 semanas a 2 meses, são mais curtas, que depois podem ou não evoluir para aquilo que nós chamamos de uma perturbação depressiva persistente, portanto, que são aquelas que duram muitos anos, 2 anos e por aí fora. E depois temos estes picos, que pode ser, por exemplo, uma depressão sazonal, que tem a ver com determinadas alturas do ano, em que é mais propício as pessoas ficarem mais depressivas. Nós não vemos ninguém no verão, depressivo. Não é? Assim triste. As pessoas andam muito mais felizes, bronzeadas, mais descontraídas. Eu, por acaso, pensava que ias falar do Natal. O Natal... Sazonalmente, eu pensei, estamos aí à beira de Natal, é um caso complicado também por causa da solidão. São fatores de risco.